Olá, fã do horror! Estamos de volta para mais um episódio do Trash Modernizado e aproveitando que recentemente aconteceu a estreia de A Casa que Jack Construiu, do polêmico Lars von Trier, a gente pensou aqui, Maxon veio com uma excelente ideia, por que não fazemos um programa sobre serial killers? Por que não? Por que não? E aí a gente pensou, é um tema muito abrangente no cinema, né? Muito amplo. Muito amplo. Então a gente pensou aqui, vamos começar então fazendo a parte 1 desse programa sobre serial killers, falando exatamente sobre os serial killers do cinema e algumas adaptações da literatura para o cinema, e não abordando os serial killers da vida real, que teve suas... A biografia. Exatamente. A sua O programa de hoje é cinebiografia. só sobre serial killers fictícios. Exato. Serial killers trus do cinema. Então acompanhe a gente aí logo após a vinheta. Bom, estamos comigo para esse papo sobre serial killers. É também inspirado que a gente teve aquele vídeo famoso que a Mia ficou falando sobre suas predileções, de relacionamentos Polêmico. com serial killers. Veio daí. Polêmico aquele vídeo. E Maxon Lima, E aí? Mia Silveira, eu sou Marcos Broga. E a gente resolveu pensar aqui no nosso famoso catadão, já que você aí, fã do horror do outro lado, gosta desses vídeos didáticos, com a gente esmiuçando um tema. E lógico que a gente fez toda a nossa pesquisa, a nossa lição de casa aqui, Com certeza. o nosso trabalho não remunerado. E vocês sabiam que o primeiro filme de serial killer da história do cinema é de 1909, é um filme português, Caramba. chamado The Crimes of Diogo Alves. Melhor nome. Você falou que é curtinho, né? Ele é curtinho, isso é um curta, que ele é baseado nos assassinos. Esse aqui ele foi inspirado no real mesmo, é só pra gente pontuar qual foi o primeiro. Ele foi baseado nos assassinatos que foi cometido pelo Gajo, lá em Lisboa, no século XIX. E que inclusive a cabeça dele é mantida conservada lá no Museu Nacional. Eu já tinha visto algumas imagens e algumas matérias, mas não sabia que tinha um curta sobre isso. Pois é, foi o primeiro, 1909. Não tinha a menor ideia. Faz tempo. Você vê que é um tema já explorado na... Na minha concepção era o próximo da lista aí, porque esse aí eu tive a oportunidade de ver no cinema esse filme. Exato. Já tinha sido outra peça. Eu achei que também seria assim, não imaginava que tinha vindo algo antes. Pois é, e aí esse próximo que o... Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang. M, o Vampiro de Düsseldorf, que é tipo Nossa, realmente nossa, quando você vê o nossa. primeiro serial killer ali, assassino de criança ainda, Ele tinha infanticida em atividade, um cara extremamente cruel, vindo por um grande ator, Peter Lorre. dirigido por um grande diretor, já era muito conceituado. Tinha um formato muito específico. E é legal, não saber essa história de que o Metrópolis, que é um filme extremamente Pra Frentex. pra frentex, demais, vanguarda ao extremo, isso é ruim de muita gente. Né? Aí ele fez um filme mais convencional, mais palatável, tipo, mais próximo. Pois é, porque não foi bem recebido, ninguém entendeu nada, a Um crítica filme não de entendeu infantil nada. palatável é muito bom. Eu pensei exatamente disso, mas Mas no segue nossa episódio do Ghostland a gente já falou várias vezes sobre isso, tá acho que o complicado, pessoal né? em casa já tá meio que acostumado. Segue nossa linha de falta de sensibilidade. É, tá Sim. demais, né? Tato pra quê? E é engraçado porque o... Não, engraçado não é a palavra, vai. É aquela história que tipo, ele meio que já criou uns modus operandi dos filmes de serial killers, sim, né, que a pode gente dizer pode que falar sim, assim, né? Porque é muito Tudo bom. que é usado como cartilha depois. Exato, exatamente. Tipo, fica subentendido a coisa dele molestar a criança, né? Não é explícito. Não precisa, né? E aí, mas é muito bom aquela cena que mostra, em vez de ele mostrar mesmo o ato, tipo, mostra aquele balão subindo, ou a bola correndo. É muito, muito interessante ele cantarolando lá o que é o nome? In the Hell of the Mountain King. Assim, você nunca mais vai associar essa música a outra coisa, você é um assassino de criança. Exatamente, porque essa música vai ter uma progressão, né? E ela é bem bacana. A gente está falando de 1931 lá, Pensa, né? que enquanto isso na Alemanha, enquanto nos Estados Unidos já tinha começado a onda dos filmes da Universal, Sim. Os monstrenhos. os monstros, aí aqui é o Fritz Lang volta pro horror palatável, o horror perto da gente, De vizinhança, né? de vizinhança, né? Que a gente perdeu um pouco disso, porque tipo, aí a gente veio o gótico lá nos anos 30, o período guerra dos anos 40, e aí veio os anos 50, que era o Sci-fi. sci-fi, Isso. e na Hammer, Radioativo, né? radioativo, sci-fi, e na Hammer A retomada do gótico. a retomada do gótico, que a gente pega ali o Imaginações, de Frankenstein, de Frankenstein, Drácula. de Drácula, exatamente. Só que, aí nesse final dos anos 50, tinha um estúdio britânico, que é o Anglo-Amalgamated,
que ele resolveu criar filmes de terror britânicos em contraponto ao que a Hammer estava fazendo. Que aí surgiu a tal da Sage Trilogy, que é de 1959 e 60. Foram 3 filmes batizados por um crítico britânico, né? Que é sempre os críticos de jornalistas que acabam batizando. Como a gente batizou, o Daniel batizou o Folgore, né? Folgore, exatamente. Tipo, exatamente. Nosso patrimônio trash modernizado. Patrimônio 101. Que esses 3 filmes foram Os Horrores do Museu Negro, que é um filme com Michael Gove, que é o cara que depois o Tim Burton usou bastante, o Alfred do Batman, etc. Que ele tem um museu de crimes e ele leva as pessoas para o museu para matar. E em 1960, A Tortura do Medo, que é o Pepinton do Michael Powell, que é um dos filmes mais chocantes da época. Que acabou com a carreira do diretor. Né? Acabou com a carreira do diretor. Ele vinha com uma carreira escalonada ali e de repente ele faz um filme extremamente transgressor, um dos mais impressionantes, chocantes, chocou toda uma geração de pessoas. Às vésperas do lançamento de Psicose. Exato. E o cara voyeur, né, que filma as meninas lá. Os precursores do POV se bobear o primeiro. Pois é. Não é o POV da primeira cena? Ele mata com a câmera na mão, assim, é impressionante esse filme. A própria câmera dele é uma arma, né? Chocante demais. Demais, aí vai mostrando tudo, o quanto ele foi traumatizado pelo pai. Nossa, é sensacional. E o outro foi O Circo dos Horrores, que é com o Anton Drift e tem o Donald Pleasence. A gente falou bastante aqui no episódio do Halloween, é um filme com o Donald Pleasence. E esses 3 filmes são a Sage Trilogy, que eram filmes que começaram a ter a violência, crueldade e sadismo sexual como pano de fundo. É a tríade, né, poderosa aí, que sustenta o filme de assassino. Exato. E aí, exatamente em 1960... Que ano, né? Que ano, porque tem esses 3 filmes que foram os 3 filmes que chocaram muito as plateias, que foi A Tortura do Medo, Psicose, que a gente já falou também, que tipo, foi avacalhado pela crítica na época, porque o Hitchcock estava no auge, tinha feito South by Southwest, né, como que é, Intriga Internacional, e voltou para pegar a história da Ed Gein, né, do livro lá do Robert Bloch, e o Olho Sem Rosto, do Franju. Nossa. 3 filmes no mesmo ano, mostrando a maldade humana ali. A maldade, eu gosto dessa... É uma coisa que você acaba ficando em alerta, né? E eu passei por isso recentemente de novo. Você sai do cinema, tipo, ressabiado com quem está do seu lado. Não é todo dia. Faz você desconfiado que você pega da humanidade no geral. É um cara normal ali. Você vai, um é um cirurgião respeitadíssimo, que quer matar, que quer arrancar, quer reconstruir o rosto da filha, né? E mata as pessoas por causa disso. E que inspirou a música do Billy Idol. Sim. Que sensacional. Ajudar o Peixe. Sensacional. Melhor canção. Como que é Ajudar o Peixe? Ajudar o Peixe. Se você digitar no YouTube Ajudar o Peixe, ele te leva num link direto para essa música. O pior simples do mundo, né? Sensacional. Foi a ascensão do Marcos Mion com essa música aí. Les yeux sont visage. Classicaço. E eu até perdi. Então um é cirurgião, o outro é o dono de um hotel da estrada e o outro é um cinegrafista. Ele trabalha como... ele revela filme e ele trabalha no estúdio, né? Na sala vermelha. Exatamente. E é legal que mostra muito o processo de revelação, uma coisa muito analógica. Né? Acho que muita gente que assista hoje em dia isso. Tipo, o jovem que assiste hoje em dia nem... Não tem a menor noção daquilo. Então passo a passo de como que era. É legal pra caramba nesse sentido. Só que por eles terem sido tão polêmicos e ter essa aceitação tão baixa, né? E tudo bem, Hitchcock já era um diretor consagrado, o Franju era o criador da Cinemateca de Paris, né? Só o Paulo mesmo que se ferrou. Se ferrou completamente. O Hitchcock ele só não se ferrou completamente também, porque... Né, o Hitchcock, O Hitchcock estava acima de qualquer filme, qualquer atriz, qualquer ator. Tipo. Que o primeiro filme dele, The Lodger, também é sobre o serial killer, que é uma reinterpretação do Jack Stripador. Então você vê que ele já tem... Ele já tinha essa tinha uns 19 anos, né? Era muito novo. Ele ainda não... Era década de 20 ainda já, né? 20? Sim. É ridículo pensar que ele fez um filme daquele nível tão novo. Pois tipo, é. O cara já, tipo, ele sabe pra que ele serve. Pois é. É nato, né? Fazer. Nasceu pra aquilo. Só que aí a gente teve um hiato nos anos 60 desse tipo de filme, porque voltou o gótico de novo forte. Voltou a Hammer, o ciclo do Edgar Allan Poe, do Vincent Price, o Dr. Phibes, voltou toda aquela coisa e eles deram os serial killers deram uma freada. Mas é engraçado porque esses filmes foram muito populares, todo mundo comentava sobre ele. O próprio Psicose, eu não sei exatamente bilheteria,
Mas se você lê na época, tipo, críticos e tal, foi um estouro de Sim, sucesso. eram filas pra assistir. E não conta o final do Psicose, sempre tinha aquela história que até o próprio Hitchcock aparecia, né, falando não antes só na o final, sessão, mas né? aí tem esse lance tipo, eu acho que nunca tinha acontecido isso antes, né? De você dar cabo de uma protagonista tão cedo no filme. Metade do filme. Era muito arriscado mesmo pra época. Aí acaba nos 60, vem nos anos 70, os Estados Unidos entra naquele clima deprê total por causa da guerra do Vietnã. E aí acho que surgiu o Leatherface, né? Que é a coisa do, tipo... Foi o primeiro assassino mascarado, né? Pontua ele aí, por mais que não tenha esse gore explícito na tela e tal, é muito marcante a figura. Desde a primeira aparição, pois é, da famosa cena da martelada na cabeça, ele correndo atrás e pegando, e uma coisa meio demente, meio débil, de gritaria e tal. Porque é muito engraçado pensar a dinâmica de filme slasher no final dos anos 70, anos 80, de ir aos poucos apresentando o assassino. Quando o Leatherface aparece, já aparece de corpo inteiro, correndo, desesperado, agarrando o menino e trazendo pra dentro. É muito impactante. E aí o que se desenvolve inteiro, que é uma família inteira de gente louca ali, é muito... Expande, não é só uma pessoa, né? E também o mesmo caso do Norman Bates, né? Ele é baseado no Ed Gein. E aí, enquanto isso, na Itália, que aí os filmes serial killers ganharam outra roupagem, que era o diálogo, né? Teve essa. Uma coisa mais policial. Detetivesca. Uma coisa mais artística, exatamente. Começa ali nos anos 60 com o Mário Bava. E aí 70 populariza a história com o Dario Argento e a trilogia dos animais. Eu sempre tenho que ler, porque eu sempre me confundo os bichos com a coisa. É os pássaros das plumas de cristal. Isso. O gato de 9 caudas e 4 moscas sobre veludo cinza. Porque podia ser os pássaros sobre veludo cinza, o gato de 9 moscas, enfim. Esse é o Dario Argento hoje em dia, falando assim. Ele que é 70, 71, 71. Os dois últimos são de 71. Os dois últimos 71. Caramba, mais que isso, né, tem a grande revelação de quem é o assassino, porque o filme inteiro na busca. Isso, a coisa sempre tem uma testemunha ocular. Que não se lembra muito bem. Nunca vai tentando remontar e aí mostra tipo lampejos, que na verdade é uma reconstrução errônea mas ela tava ali. Sempre. É sempre o assassinato com ultraviolência, geralmente com mulheres. E um cara com a luva preta, né? Tipo, é o modus operandi. O modus operandi era sempre o mesmo, né? Exato. Os diários. Tem sempre... eu esqueço que o plural de diário é diário. Colosso, eu sempre lembro do Colossus. Colossus. Campus. Nossa, Campus Campi. O S vira I. E tem sempre uma coisa também mais voltada para o artista, né? O cara que tem a galeria de arte. O pianista, fotógrafo, exato. Tem sempre isso. E aí a gente desemboca com a grande obra-prima Giallo, que é o Prelúdio para Matar, do Argento. Aquele filme é uma obra de arte. Profondo Rosso. Esse é o tipo de filme que tem que assistir todo ano. Assim, eu acho que todos os filmes italianos deviam ser falados em italiano, sem os títulos. E tem os nomes. Sempre. Porque aí nessa época, antes no Giallo, veio Sérgio Martino, Lúcio Fulci. Lúcio Fulci é um dos que eu mais gosto. Sérgio Martino tem uma filmografia bem extensa assim, na década de 70. O Margherite. Tem toda essa galera que fazia Giallo a doido nessa época, né? E aí, o que virou? O Giallo nos Estados Unidos virou o slasher, né? Basicamente são esses diretores que tiveram acesso a essas fitas. O cara que o Sean Cunningham que assistiu Bay of Blood. Exato. Essencialmente isso. Exato. De alguma forma chegou pra ele esse VHS desse italiano muito louco, ele assistiu. Porque reza a lenda que foi exibido na sessão dupla com o Aniversário Macabro. Que Sean Cunningham era produtor. Sim, era produtor. E aí foi o Aniversário Macabro de 72, se não me engano, tipo no começo dos anos 70. E aí ele assistiu lá e falou, opa. Nossa, dá pra tirar uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Não dá pra ter uma nuance pra fazer o meu filme, assim, bem pouca coisa. Eu assisti o Aniversário Macabro recentemente, rapaz. Né? Nossa. É difícil, hein? E pra quem não pescou o que a gente tá falando, o Sexta-feira 13 você tem frames que você compara certinho com a Mansão da Morte do Mário Bava. A morte da lança, com um casal na cama. Não, total. Aquilo lá é recriação total. Aquilo lá é criminoso, E aí, final dos anos 70, 78, Halloween, que aí deu
foi o killing spree total dos slashers dos anos 80. Os assassinos mascarados. Que aí Quietos, quietões, né? Tipo, os antissociais. Os observadores, os pipintons. Exato, e aí você vê, tipo, os serial killers viraram aí viraram os spree killers dos slashers, né? Que é a diferença. Tem uma diferença. O serial killer, ele é um assassino que ele mata pessoas com um padrão. Geralmente são pessoas ou do mesmo sexo, com a mesma idade, ou que tem alguma característica em comum. E ele vai sempre manter o mesmo modus operandi, sempre a mesma maneira de matar ou a mesma maneira de abordar a vítima. E tem um período de tempo E um período de tempo também. Os spree killers, eles são aqueles caras aleatórios, eles saem desenfreadamente matando quem passar na frente. Não tem um parâmetro e não tem um padrão, ele só quer sangue. Que é basicamente os movie maniacs do... Sim, que é exatamente... Se encaixa muito mais nos spree killers do que em serial killers. E é por isso que a gente fez essa divisão, porque é justo. Exato. E você pensa que o que acontece? Lá nos anos 80, é engraçado que os anos 80 foi a bênção e a maldição do cinema de terror dos anos 80. Porque levou aquele monte de gente pro cinema, fez aquela bilheteria monstruosa, o cinema de terror bombou, mas aí eles começaram a repetir a fórmula sempre do mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Começou a definir e cair qualidade, e aí a gente entrou nos anos 90, né? Que aí eu acho que nos anos 90 houve uma grande retomada do serial killer no cinema por causa do clima dos anos 90. É muito aquela coisa, acabou os anos 80 e o mundo não acabou. Filha da puta do Reagan não explodiu a União Soviética, os comunistas se ferraram. Aquele viés niilista, né? Aí por isso que fala, né, que a década do nada, né, os anos 90, porque tipo... Sem identidade. Veio aquele conformismo, que aí fez surgir o grunge, fez surgir todos aqueles... um monte de coisa dentro das subculturas. Dentro das subculturas, porque tipo, a não existência, tipo, só tô aqui, né, de corpo, só. Exato. Sem razão de ser. Que eu acho o grande filme expoente disso é o Pelo Amor e Pela Morte. Com certeza. Que retrata o niilismo dos anos 90 muito. Aquela coisa da conformidade, do tipo... E eu não conheci esse filme até recentemente. Você não conhecia esse filme? Esse filme não é um filme conhecido, cara. Não é. Não, é uma pena. Eu acho e aí, injustiça depois de ter assistido esse filme, eu me perguntava por que eu nunca tinha ouvido falar desse filme antes. E isso é muito sério, tipo, porque um filme como esse ele deveria ser tão famoso quanto o Evil Dead. Com certeza. Ou até mais. E aquilo, o Michel Soavi foi o último dos diretores italianos que... Sim, ele já estava bem tardio ali, né? Eu não consigo entender, talvez ficar no estudo aí do porquê que esse filme não atingiu a audiência. Erradíssimo isso. Se você não assistiu, eu acho por favor, assista. Porque eu acho que talvez nos anos 90 o cinema italiano já tava uma merda, sabe? Já estava desgastado pra caramba. Já tinha vindo de uma década que veio da década de 70, aquela coisa muito prolífica, várias coisas. Aí 80 já foi caindo um pouco a qualidade. E aí 90 não tinha muito o que fazer. É o último respiro mesmo do cinema italiano. Mas esse último respiro deve ter sido a retomada de vez. Se então, não fosse esse terror adolescente que dominou os 90. Ou talvez seja aquele último suspiro que você dá... O canto do cisne. Exato. Isso, e aí você morre com dignidade. É isso mesmo. Exatamente isso mesmo. E aí a gente abre os anos 90 com nada mais nada menos do que O Silêncio dos Inocentes. Rapaz, considerado por muitos como o filme serial killer. Talvez como também. Concordo. E assim, o filme levou 5 Oscars de terror. Aquilo foi tipo, sei lá, nunca mais. Porque ganhou ator, diretor, filme, atriz. É um feito que nunca mais vai ser repetido. E roteiro. Nunca mais, desde então. Mas esse filme é uma obra de arte. Cada Oscar é merecido. Inclusive quando o Get Out começou a ser nomeado e tal, foi dito a retomada do seu sentido, o terror voltando a ter evidência. Não que isso significa uma coisa, mas... Não é. Tudo bem que a gente já até comentado que o Hannibal Lecter já tinha dado as caras no Hunter, né? O Caçador de Assassinos, do Michael Mann, que é bom pra cacete. Só que ele é mais que coadjuvante, né? Tipo, ele é muito de lado. Ele aparece em uma cena, né? Que acho que até Loctor, é um nome diferente, se eu não me engano. Não Olha, na minha cabeça era o mesmo nome. Não é. E é o Brian Cox que o interpreta e que é o Dragão Vermelho, né? Exato. O Dragão Vermelho. Da Fada do Dente, exatamente. Francis Doorhyde. E é um tipo de filme que, mesmo quem... Sempre tem essas etapas, né? Do tipo, mesmo quem não era chegado no terror, assistiu também o Sonhos Inocentes, a exemplo do seu sentido. Eu fico puto quando fala, mas não é filme de terror, é suspense. Gosta de falar que é suspense para não faz isso pra diminuir o filme, com medo de, sei lá, de como se o terror fosse algo tão ruim, que você chegasse num filme que ganhou 5 Oscars e falar, tipo, é terror, você tá menosprezando o filme, não faz sentido nenhum. Aliás, foi a primeira vez que eu vi a palavra... senhor filme de terror. Que eu vi a palavra thriller. Porque eu tinha VHS, tá escrito thriller. Eu perguntei pra... Acho que foi pra minha mãe que tava comigo.
A dificuldade para explicar isso lá no alto dos anos 1991, 1992, para uma criança de 8 anos. Porque o Thriller nada mais é que um uma criança de 8 anos também, né? O que está interessado nisso? Era pra você estar comendo terra. Eu tenho fetiche por comer terra. Todo programa você fala desse comer terra. Eu nunca tinha ouvido esse termo até o primeiro trash modernizado ou o segundo. Outra coisa. Virou um modus operandi meu. Um padrão. Antes terra do que bosta. Antes terra do que... Acontece. E aí, o que eu ia falar? Suspense e sua mãe, é terror. O Thriller nada mais é do que um subgênero do terror, cara. E uma música do Michael Jackson também. E um álbum mais vendido de todos os tempos. Muito bom também. E aí a gente tem o Hannibal Lecter, né, com o Anthony Hopkins. Consagradíssimo. Judy Tem que Foster falar desse filme, gente. Não tem. Esse filme falar qualquer coisa bem dele é chovendo molhado. E falando de serial killers, o Buffalo Bill é incrível também. Cara, incrível. Incrível mesmo. O Ted Levine, né? Sim. Aquela música, aquela cena, todas as nuances dele. É inesquecível de uma maneira meio errada, assim. Cachorrinha. Tem um canibal e um serial killer em altos níveis de grandeza no mesmo filme, né? E esse é um ponto interessante, né? Porque eu, pelo menos, quando você... Acho que muita gente vai assistir esse filme achando que o Hannibal Lecter é o grande protagonista. Ele vai estar... Na real, ele é um coadjuvante ali, ele é uma ponte, um caminho irônico, uma forma meio que, né, ele é o contraponto dela, né, ele tem uma frase que eu nunca esqueço, cara, que ele fala coisas pra ela, que no olhar dela percebe que tem muito impacto, tipo, você não percebe que seus olhos passam e só param naquilo que é belo, tipo, é isso que é o belo. Ele tem umas concepções muito boas e simples de um psicólogo, assim, ao mesmo tempo que de um gosto erudito, mas também é aquele psicólogo que tem essas frases de bolé de caminhão, assim, que sabe pegar Sim, eu comi o fígado dele com feijão e um bom chante. E faz o cara mastigar a própria língua porque ele esporrou na cara da moça, tipo, ele é o nível de eloquência desse sujeito. Exato, ele é fantástico, né? Sim. Mas eu quero pontuar aqui que um filme dos anos 90 muito importante para essa onda de serial killer foi o Aconteceu Perto de Sua Casa. Que também é um filme que aqui no Brasil veio, assim, a duras penas. Bem depois, né? Mas um filme belga, preto e branco, mockumentary, começo. Mas é aquilo, quem precisava ter visto, viu. Para ser influenciado, para criar algo. Exato. É muito importante o quanto é um filme transgressor, um filme que mostra a banalização da violência. É aquela coisa, muito antes de Haneke, do Caralho, A4, de Lars von Trier, o cara mostra o serial killer banalizando a violência, ali, tipo, o ser humano é nada, misantrópico a rodo. Egocêntrico ao extremo, tipo, é nojento. Ainda assim que ele tem aquela relação com acho que é a avó dele que ele visita. Tipo, isso. Ainda assim mostra, tenta colocar um quê de humanização no personagem extremamente vil. O lance de quebrar a quarta parede, né? Tem um cinegrafista ali. É muito... A exemplo também do Düsseldorf é um filme muito pra frente. Muito pra frente. Mas, ao mesmo tempo que ele volta com preto e branco e tal, ele tipo, tem uma linguagem que pra época era tipo, inadmissível. Assim. E como a gente pega como referência o quanto a Nouvelle Vague, lá nos anos 60, inspirou o cinema americano, o filme belga, dessa vez, Aconteceu Perto da Sua Casa, foi o que você falou, não, foi importante pra quem viu porque, tipo, inspirou ele. Começou a onda dos serial killers dos anos 90 lá nos Estados Unidos, que aí veio, tipo... Você tem dúvida que o David Fincher assistiu esse filme? Não, e o Tarantino. Você pega Amor a Queima-Roupa, você pega Assassinos por Natureza, você pega Pulp Fiction, você pega Califórnia, toda essa... São esses filmes mais... com o pé no road movie, mas com uma violência muito exacerbada. E muito pessimista também. Né? Tipo, o ser humano não vai nada. O ser humano é um lixo. Viveu agora sem perspectiva de vida. Isso. E também como lidar com o tédio, parece. As pessoas não têm o que fazer da vida. Então, é o niilismo dos 90. O assassinato, ele tira você do marasmo. É pesado. É horrível, cara. É horrível. E aí, tipo. E aí todos esses filmes começaram a ser muito. Esses filmes americanos começaram a ser muito cultuados. E de novo voltou essa onda de violência pro cinema americano dos anos 90. Que eu acho que isso tudo foi aquele processo de ebulição. Foi, efervesceu até que veio, na minha opinião, o filme definitivo de serial killers, que é a Seven. Os 7 crimes capitais. Definitivo pra esse nicho de serial killer ou da década de 90? Não, pra mim é o filme de serial killer. É mesmo. Isso é muito complicado. Porque pega aquela história, eu tô pegando um assassino
que tá praticando os seus crimes baseado na Bíblia e nos pecados capitais, e com aquele requinte de crueldade que ele faz com cada um deles. É um cara e o tal do Exato, e o tal do procedural, que você tem a dinâmica dos dois detetives, o detetive velho de saco cheio quer se aposentar, o detetive novinho pra Brad Pitt no auge. Eles casaram, Morgan Freeman e Brad Pitt casaram com a direção do David Fincher, é tipo um filme impecável. É um filme impecável de, mesmo. tipo, a soma das partes tipo, explodiu todo. Com aquele final. Tipo, e quando o Kevin Spacey aparece... E qual que é as duas, a ira, né? Nossa, eu fico arrepiado de lembrar desse filme. Toda aquela sequência final, quando recebe a caixa do FedEx no meio do deserto, o cara chega, não, tô me entregando, sou eu, pá, não sei o quê. Gênio, o cara é genial. Eu acho que o David Fincher é o diretor dos anos 90, e Clube da Luta e o Seven são os grandes filmes dos anos 90. Assim. Como sociedade, como globalização, como a era da internet, como a era da MTV, a era videoclíptica. Você pega lá tocando Nine Inch Nails no começo do filme, Closer. O que é isso? Aí eu colocaria o Corvo aí também, mas aí não dá. Mas tipo, eu acho que é isso mesmo. Serve para os anos 90 pra frente, 90 pra frente ainda tá a ser superado. Claro que a gente pode ir mais fundo, pega um filme alemão aqui, pega um francês ali, mas de popularização, tipo, a pessoa tinha que ir assistir. Eu me lembro de como comoveu todo mundo. Se as pessoas vinham, alugavam, que ia, todo mundo, porra, é aqueles, nossa, você assistiu o Seven. Era aqueles filmes que eram impossíveis de ser achados na localização. Só se fosse um blockbuster, né? E tipo, era aquela coisa que você adolescente revoltado, que quer ver todo mundo morto, tacar fogo em tudo, tem um papo com aquele tio mais velho, tem um papo com aquele Você quer conversar sobre isso? já tá tudo superado. Mas é tipo, sei lá, parece que juntou ali, tinha o moleque que assistia, ele assimilava e concluía algo que gerava um debate com um adulto que também assistia. Sim, exato. E isso... Era um filme que você assistia com seus pais, você assistia, Eu lembro que teve uma cena muito bizarra na minha vida, que quando falta um professor no colégio. Aí faltou o professor no colégio, não tinha o que fazer, que vai dar aula pra esses moleques, e isso vai ser 96, se não me engano, né? Seven de 95, os caras botaram Seven pra passar, cada lado da oitava série. Normalmente passava diário de adolescente, era um filme pra conscientizar jovem. Kids, cara. Kids eu colocava nesse. Tipo, Kids aos poucos eu vou descobrindo que menos pessoas assistiram do que eu pensava. Eu pensei que tinha sido um filme que tinha atingido todo mundo. E aí você fazendo essa pesquisa de campo, tipo, já ouviu falar de Kids, Harmony Corrine, ali, nunca ouviu falar, caramba, eu pensei que Kids tinha atingido todo mundo. Mas tipo, deixa quieto falar de Kids. E aí, pós-Seven, a gente teve o resgate dos slasher por causa do Pânico do Wes Craven, 96. Resgate do Wes Craven também. Resgate do Wes Craven. Definitivamente. E é um movimento que eu chamo de slasher 2.0. Faz sentido. Apropriado. Que aí começou... Aí, novamente, os serial killers voltaram a ser os assassinos slashers, só que uma pegada bem menos sádica e sexual, que era os dos anos 80, para aquela coisa do terror adolescente, do Kevin Williamson, que escreveu todos eles. Eu sei que vocês já viram passado, Lenda Urbana, todos os... Medo em Sherfall e genéricos. Mas o Pânico, ele era insinuante, né? Tipo, não tinha isso, mas tinha essa evolução de hormonal adolescente de uma forma ou de outra. Com rostinhos bonitos. De uma forma mais velada. Não, foi uma geração inteira. Esses filmes, eles catapultaram uma geração inteira, né? Porque você pega Pânico, lá tinha o David Arquette, tinha o Courtney Cox, tinha o David Campbell, tinha o Seth Green, tinha todo o bonitinho lá, que era o assassino. Que depois fez o Skit Ulrich, né? Ele fez o do Jack Nicholson, o melhor possível. Exatamente. Tipo, e aí se você pegar todos esses outros dessas levas, foi aí sei que vocês já viram passado, tinha a Buffy, a Sarah Michelle Gellar, o Freddie Prinze Jr., aquele outro Ryan Phillip. Você pega, a gente conversou mesmo, tava conversando sobre a prova de morte, que tinha Elijah Wood, tinha... Faculty, como que é o nome do Faculty? Prova de morte, não. Prova final. Prova de morte é do Tarantino. Era Wood, tinha o T-1000. O George Harnett, não tinha? Exatamente. Eu sempre esses caras, né? E aí... Essa patotinha. E aí, tipo... Fez um monte de gente dessa geração estourar, né? O Pânico, ele era, assim, apesar disso, de começo... Inclusive a cena inicial... fantástico. Quem que tá na cena inicial? Drew Barrymore. Drew Barrymore, exatamente.
é muito brutal. É muito sangue, tipo, faca entrando mesmo, sem dó nem piedade. E ele falando ali, you like scary movies, é muito bom. Que e foi a volta da Drew Barrymore também, que estava bem esquecida, né, nos anos 90. E quando ele fala do... Quem que é o assassino? Quem que é o assassino de Sexta-feira 13, é sensacional. Jason, eu assassino. Muita gente morreria desse jeito. Muita gente morreria desse jeito. É muito jeito. bom. E é tipo, é uma grande homenagem aos slashers. Né? O Wes Craven acertou na mosca. O moleque quando a gente fazer o filme o vídeo dos piores filmes do Wes Craven, que tem alguém aqui nessa roda que está evitando gravar, a gente vai gravar, essa pessoa fala, olha, mas eu tive uma ideia de um... Eu vou sempre ter ideia. A gente vai ter que fazer igual o Faustão faz com o Arquivo Confidencial. A gente surpresa. faz uma arapuca, fala pro Maxon que a gente vai gravar, sei lá, qualquer assunto que ele goste. A gente vai gravar, sei lá, um programa só sobre bonecos, que eu não quero que e aí chega aqui e a gente fala, então, cara, senta aqui, a gente vai gravar sobre o Wes Craven. Coloca no rolo pensando sobre o Wes Craven. O que eu ia falar do Pânico é que o moleque que assistiu, o primeiro terror dele foi Pânico, ele esmiuça, ele ramifica ali. Isso é mastigado e aí ele consegue expandir. Quem é esse Jason? Quem é Sexta-feira 13? Eu quero assistir, eu quero ouvir essas coisas, eu quero saber quem porque e o grande e o cara, o personagem do Seth Green, que é o cara da locadora, manjador as regras, não pode transar, não pode usar drogas, que são os primeiros a morrer, demais. Pena que ele morre no segundo filme, né? Prematuramente, é um baita personagem. Anos 2000, aí logo chega 2000, é engraçado, sempre o ano zero ali, 60 foi foda, 90, 2000 teve um psicopata americano. Nossa! Sempre a virada na década, tipo... Esse fez sucesso. De uma maneira muito estranha, porque esse humor negro, assim, exagerado, cinismo, talvez tinha muita gente ali que não tinha visto ainda uma coisa assim, que tão direta. Pois é, baseado lá no livro do Bret Easton Ellis, e é legal porque pega aquela geração fútil dos yuppies dos anos 80, né? Mas traduz aquilo perfeitamente pra hoje em dia, pra qualquer geração. Você pegar aquelas cenas do cartão. As cenas da reunião. O Christian Bale é uma revelação completa. Incrível, né? Já é direto como uma boa vítima também. Sim, total. Bonitinho se ferrando ali. Tipo, violentaço, um cara completamente narcisista. É a exemplificação maior de um serial killer. Narcisista. Se acha superior a tudo. Eu acho que eu tô me descrevendo. Ih, rapaz. Você fez xixi na cama até quantos anos? Não, nunca fiz. Você matava bicho? Não, matava fogo nas coisas? Sim. Ixi. Não, nunca matei nenhum bicho. Mas dizem que o xixi na cama até a adolescência é mais crítico. Não, isso não aconteceu. Porque isso tá ligado ao fato de você se achar superior. Sei lá. A cena dele de cueca com a serra elétrica é uma das a cena que ele tá transando, se olhando pra ele. Total. Aquele autocuidado. Pena que isso acabou revelando muito do próprio Christian Bale, né? Pois é. Sim. Uma pena. Patrick Bateman. Demais, gosto muito. E aí pegando até meados dos anos 2000, alguns filmes bacanas de serial killer que a gente gosta aqui bastante. Falei da Mão do Diabo. Que eu não assisti ainda. Filme assistido. Bill Paxton com Matthew McConaughey. Que homem. Mas preciso ver. Porque ele é um cara que tipo, ele fala que Deus aparece pra ele e ele tem que matar os demônios que tá disfarçado de homem. Deus indica pessoas que ele precisa matar. Deus diz. E é tipo muito aquela coisa de extremismo religioso versus loucura, o que pra mim é um pleonasmo. Faz todo sentido. Mas tudo bem. Pesado. A gente tem em 2002 o Insônia, que é do Christopher Nolan também. Demais esse filme, cara. E o Al Pacino sensacional, uma das últimas, né, do Al Pacino bom. Do Al Pacino bom? O Al Pacino fez aquele filme direto pra TV sobre o médico da eutanásia, o Dr. Morte. Eu achei bem bom. Pra mim é mas é 2010. Sim. E aí a gente desconstrói a figura do Robin Williams como um assassino. Mas ele já estava desconstruído. O Retrato de Obsessão, acho que bem antes, né? Aquele cara que revela fotos. Antes? Secado por aquela menina. Tava nessa transição do digital do analógico digital, né? Ninguém mais revelava foto. Esse filme é demais. Eu não sei se é antes, mas... Bom, mas tipo, são os dois filmes. São os dois filmes, exatamente. E que... é muito boa aquela história de que o Al Pacino é o detetive, mas ele não consegue dormir direito por causa do... que não anoitece na Tá na fase no Alasca que a noite é muitíssima. Isso é o contrário do 20 dias de dia. 20 dias de dia.
Aí tem um outro filme também que eu pontuei aqui que eu acho muito legal de 2003, que é o Identidade, de James Mangold. Eu adoro esse filme. Ele é uma reviravolta nesse aspecto, né? Porque Sim. ele é muito interpretativo. E tem gente bacana, tem o John Cusack, tem o Ray Liotta. Tem o Ray Liotta, tem Vocês acham bacana o Ray Liotta? Eu acho! Você acha bacana o Nicolas Cage? O John Cusack compensa. Ele compensa. Saudades de John Cusack. Saudades mesmo. Mas é bom pra caramba. É bom, Muito bom. E era tipo um precursor de Fragmentado, né? Cara, esse cara, Total. o ator que é o atormentado da Identidade, ele faz o Bevis Candy. Ele Sim. é um assassino. Sim, ele tem cara de doido, Tem, né? cara. Aquele negócio que ele faz com o olho. Ele sempre tem papel de doido. E é muito bacana. Quando você termina o Identidade, é meio que você precisa fazer uma tese, né? Você tem que estudar. Você quer assistir de novo pra você pegar todas as nuances. Pô, falando em tese, tem o filme Teses do diretor. Teses, claro. Que também é de assassino. Ele estava estudando sobre Snuff, se não me engano, né? Na faculdade. Sim, na faculdade, exatamente. Vale a pena. Teses, morte ao vivo. Você tem, tipo, você trabalhou distribuidor mesmo, dá né? Pra lembrar desses... Ele não consegue Que raiva! conciliar disso. Que raiva! Cara, subtítulo é uma cultura Morte nossa. ao vivo, Cloverfield monstro. Cloverfield monstro, mas Teses é um baita filme. É um baita filme também. Mas é que a gente caiu, 2003 pra cá, de novo, o assassino serial killer ele caiu no torture porn. Assim, aí... Não que ele caiu, ele tipo, é um outro subgênero de serial killer que mas com extremo. Exato, porque a gente tem o Jigsaw que não é um serial killer. Porque ele não mata ninguém, na real. Isso é uma questão bem complicada. Que foi o primeiro Jogos Mortais é o que chega mais próximo de Seven. Você acha? Sim. Inclusive é o que comparado. Eu acho que esqueça Seven. Isso, estava descrito isso. Isso é no pôster da Paris. Isso é problemático? Porque já começa a comparar. Esse tipo de tagline é problemático. É tipo o Corpo Fechado, do mesmo diretor de Sem Sentido, esse tipo de coisa. Tipo, é necessário, porém, né, pode ser problemático. Eu queria pontuar um filme alemão aí que eu fico surpreso de poucas pessoas conhecerem, porque ele é mesmo uma ode aos Silêncios Inocentes, dito por muita gente, muito lugar que eu li aí, que foi como eu cheguei no filme lendo por aí, e por ser fã do Norman Reedus, tipo. O Silêncios Inocentes alemão chama Antibares, Anticorpes, eu não sei se foi traduzido para português. E como subtítulo, talvez? Talvez. Mas vale muito a pena. Como seria o subtítulo em português? Agentes do Mal. Eu gosto. A cara do Marcos, isso é. É um baita filme de assassino, tem essa perspectiva do assassino enclausurado, preso, que ajuda o investigador, de um novo assassino aí em uma cidadezinha da Alemanha. É impressionante. E coloca esse papel meio que genioso, um cara articulado, do mal mesmo, que usa ele usa mesmo o policial, brinca com o cara, tipo, dá a dica errada, não é. É bem interessante pra quem é fã de Silêncios Inocentes, acho que é um baita filme. E lembrando aqui duas coisas só pra gente não passar batido no vídeo. Você falou de alemão, tem aquele Anatomia no começo dos anos 2000, mas é que é bem mas é com a franca potente. É um filme bonito visualmente, apelativo. Os caras fizeram boas pessoas mortas de plástico. Sim, sim. Então acho que tem 2, 3, acho que virou uma... eu acho que virou uma franquia. E a gente esqueceu, falou de Seven há pouco, pontuando aqui, o Ressurreição, que é o que veio, que é do cara... Detalhes de um crime. Detalhes, é isso mesmo, Ressurreição, Detalhes de um crime. Que apesar do Christopher Lambert é um bom filme. Não, o cara quer reconstruir o corpo de Cristo. É bem pesado. É sensacional. Mas tem aquele clima do Seven, você vê que foi bem... Totalmente. Chovendo, dois detetives, deprê. Escuro, bem, sem dúvida. Um outro filme também que é pouco conhecido de serial killer, que é dos anos 2000, é um britânico que chama Tony, que aí eu acho que um dos pontos, meio triste falar isso, mas que nem diretor nem ator fizeram sucesso, então você não vai associar aqueles caras a nada. Especialmente o Tony, que eu não sei o nome do ator, mas ele faz uma baita atuação. Se você curte esse tipo de filme que não tem começo nem fim, é basicamente uma fatia da rotina de uma pessoa estranha e que mata a gente. Você vê o cara indo pro trabalho, o cara no trem, o cara tipo, tem problema de relacionamento, o cara numa CTI e tal. É o tipo de filme assim que vai fazer você olhar pro lado quando você estiver no transporte público e pensar, rapaz, esse cara aí. Pode ser. É esse tipo de filme. É um filme mas acho que é legal esse lance do serial killer de você nunca saber quem é de fato o serial killer. Pode ser tipo qualquer pessoa do seu convívio. E acho que as pessoas, quando elas têm algum tipo de desvio, algum tipo de doença mental que faça com que ela seja um psicopata em potencial, essa coisa de tipo de poder ser qualquer pessoa, da gente não saber, porque a pessoa tem uma vida comum. Ela pode estar gravando um programa pro YouTube do lado da gente e a gente não sabe, isso é genial. Ninguém sabe os bastidores da vida de ninguém, né? Isso é real.
E aí da metade dos anos 2000 pra cá, a gente começou a perceber que o serial killer mudou de casa, mudou de mídia, né? Ele saiu um pouco ele saiu do cinema e ele invadiu a TV. Porque aí a gente veio e começou a bombar de séries de... Porque é a mudança de foco, né? Séries tipo CSI sempre fizeram muito sucesso, mas é a perspectiva investigativa, não é? Procedural, E aí mudou, Criminal Minds e todas essas. E aí a gente teve o Dexter. Sucesso. Lá, 2006, é isso? Gosto muito. São 7 temporadas? Sim. Eu acho que então você vê aí, a metade dos anos 2000. Dominada, essa série é absurda. Lá no auge da terceira, quarta temporada, que é né, o auge total. Eu vi Dexter muito tardiamente. Eu vi tipo há uns 2 ou 3 anos Eu vi atrás. bem depois também. Eu também, mas eu acompanhei as 2 últimas temporadas assim, capítulo a capítulo. Mas tipo, só se falava disso, era muito sucesso. Sim, era a série hit do momento, que era Walking Dead da época, Game of Thrones da época. Lost da época, exatamente. E aí a gente pega aqui a listinha aqui na cola, que nessa onda a gente teve The Killing. The Killing do Kevin Bacon, não, The Following. The Following do Kevin Bacon, The Killing é com a... Que é dos criadores do True Detective. Bom, eu não assisti nenhuma dessas. Nossa, então pera, que eu acho que até eu confundi. The Fall, que é o que The Fall, exatamente. The Fall, elas têm nomes tão semelhantes, eu confundo as 3. E as 3 são boas. Sim, mas The Following não é bom não, velho. The Following com Kevin Bacon. Não é bom? Mas tudo morreu prematuramente, isso aí, não foi? Tudo. Fracasso e... Eu gostei pra caramba. Eu acho o assassino sensacional, eu acho a ideia do matar a galera, tipo, inspirado no Edgar Allan Poe, sensacional, mas a série se perde tanto. Porque o problema será muitos episódios? Não, roteiro. Não é uma série tão extensa. Não, roteiro. Roteiro pra mim do The Following foi uma coisa, tipo, tem um monte de buraco, um monte de coisa besta e um monte de... The Fall, sim, é muito boa. The Fall, sim. The Fall é incrível. E o The Killing foi tipo a protogênese do True Detective, que é do mesmo cara. Sim, e a primeira temporada do True Detective já é a coisa... a melhor coisa que eu já vi na TV nos últimos... Eu concordo, True Detective é uma temporada absurda. Eu falei várias vezes pra você insistir, você não vai se arrepender. Sério. Matthew McConaughey de outro mundo, Woody Harrelson. É uma redefinição do serial killer. É o serial killer definitivo dessa década. E da série. Repensado em cima do Rede Amarelo, do livro. Nossa, livro favorito do Lovecraft? Tá bom, vai me Veja. E a gente também teve o próprio Hannibal, que virou série. Bates Motel, que virou série. Virou sucesso também. E o Mindhunter, recentemente na Netflix, que é o David Fincher também, que é inspirado nos caras que criaram a unidade de ciência de comportamento. E é bom dizer o Millennium também, a trilogia Millennium também. Tanto o David Fincher também interessado, também fez um remake que é muito bom. Sim. É isso, e aí de filme mesmo, você falou aí da trilogia Millennium e a versão americana, e aí pegando aqui, tipo, a gente lembra o que? Lembrei de Maníaco. Maravilhoso, inclusive é um dos poucos casos que eu prefiro que o original. Também. Porque ele tem um lance de perspectiva, não é muito legal dizer isso, mas ele casa perfeitamente com o serial killer, é um serial killer nato. Sim, e tem o dedo ali do Alexandre Age, do Gregório Levasseur. Muito bom. Você vê que depois daquele episódio do Você virou fluente em francês. Tem que ver como que é a pronúncia de Alexandre Age também, que certamente não é assim. Não, eu também acho que não. A Jó deve ser. Je. Realmente. E aí eu acho que agora a gente teve a onda do cinema coreano de serial killer também. Sim. Exatamente. A onda do cinema coreano é tipo, todas as ondas são boas, essa é a verdade. Tipo, tudo que é. E é legal porque é um cinema de alto nível, de qualquer gênero, e tudo muito bom. Você vê diretores saindo da faculdade de Seul e fazendo filmes do tipo Silence. Ou então, pra mim, um dos meus filmes favoritos do ano, que é aquele Forgotten, que eu acho que Forgotten como marcas de um resgate, Rastros de um sequestro. Rastros de um sequestro. Bom, é Forgotten, mas tá na Netflix. Um dos filmes do ano pra mim. O Chaser e o I Saw the Devil. Eu vi o Diabo e o Caçador. O Diabo é sensacional. O Diabo é um dos melhores. Nossa, absurdo, cara. E o quanto o cara fica louco por aquilo e ele mostra aquela dualidade, né? Ultrapassa todos os limites, né? Exato, e fica aquela dualidade de até que ponto o outro cara, o serial killer, ele não. Até que ponto, tipo, a crueldade dele difere do assassino.
É aquela coisa, muito intenso. O cinema sul-coreano, ele dá risada na cara do Nossa, não, tipo, você é lixo, tá ligado? Tipo, Você é o plot twist do plot twist, a reviravolta da reviravolta, é o cinema supremo, tipo... É arte, de violência e com... Muito bem atuado, muito bem dirigido, muito bem fotografado, é inacreditável. É poético, né, cara? É uma violência poética, é impressionante. Vê qualquer coisa de Snow Park. Pois é, o Lamento no passado. Pra mim, o Lamento tem uma das melhores interpretações de diabo que eu já vi na vida. Esse filme é absurdo. Olha, rapaz. Pois é. Bom, e aí vocês querem um trash modernizado sobre cinema Comenta coreano? pra gente. Já é o meu programa. Decretado aqui. A gente já sabe qual whisky que a gente vai usar. Aí chega aqui. Sim. Wes Craven! Já me pegaram, já caí nisso, já caí. A gente pensa em outra coisa. Ano passado eu coloco na conta o Assassino do Fragmentado, do James McAvoy. Porque enganou todo mundo. Sim. Tem aquele boneco de neve também, que é o Michael Fassbender. Nossa, bem sofrido. Preferi esquecer. Nossa. Ah, sério? Nossa, é o Michael Fassbender, cara. Mas nem ele, tipo... Ele tava odiando. Se olhava na cara dele que ele tava odiando fazer aquele filme, tá ligado? Ele salva qualquer coisa ruim, cara. Ele parece o Stellan Skarsgård fazendo a segunda versão do Exorcista no início. Tipo, vamos acabar. Pode terminar isso aqui, pelo amor de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa boa. E estreou agora A Casa que Jack Construiu, do polêmico Lars von Trier. Tipo, o Lars von Trier acordou e falou, vou fazer um filme de serial killer. E é basicamente isso. Se você é fã do cara, você vai gostar. Se você não é esse filme que vai te convencer. Porém, eu recomendo assistir caso você seja fã de serial killer, de filme de serial killer. E não esteja num momento de muito desgraçamento mental. Você sai de 4 do cinema, parece levar uma surra de pau, assim, literalmente. Peraí, você sai de 4 e leva uma surra de pau, tá? Eu não acredito que eu tenho. Depois eu levanto no meio do programa, todo mundo fica indignado. É pesado, tipo, é pesado, tipo, não é saudável pra você como ser humano. Não, eu entretenho o cinema como entretenimento, né? Esse filme é uma obra de arte, que é realmente uma obra de arte, que é realmente uma obra-prima. Tipo, eu não me sinto bem falando isso, putz, você precisa assistir A Casa que Jack Construiu porque é uma obra-prima. Não me sinto bem falando isso, mas e você precisa assistir. Mas é isso, tipo, provavelmente tem lá das cenas mais brutais que eu já vi no cinema. Ao mesmo tempo que tem todo aquele viés do Lars von Trier, que tem muito do trauma, dos medos, dos anseios do cara ali. E pra mim é muito admirável ele conseguir atores que se submetem ao processo doentio dele de filmagem, né? E tem questões muito complicadas, por mais que eu goste dele como cineasta, não como pessoa, tem questões ali muito complicadas de debater até. De criticar, de apontar, porque ele vai muito fundo, e se você pensa que talvez isso seja um espelho do estado emocional dele hoje, sei lá, talvez... Que é o que ele costuma fazer com as obras dele, né? Talvez esse seja o último filme que a gente vai ver desse cara. Eu fico com medo da saúde, do estado de saúde desse cara. Tipo, alguém faça alguma coisa, cuidem dele. Ele não está bem. Um grito de alerta, né? Ele não está, tipo o closer do Joy Division, assim, tipo, esse cara não está bem. Sim. Por favor, alguém cuide dele. Alguém liga pra você viver. É isso. É isso, gente. Esse foi o parte 1 do especial Serial Killers no cinema. Espero que vocês tenham gostado. Querem a parte 2? Vamos fazer a parte 2 aí. Mas para isso ajuda aí fortaleça o movimento. Sim. E inscreva-se no nosso canal, divulgue para todo mundo. As redes sociais aqui. Isso mesmo. Badala o sino aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí. Semana que vem a gente está com mais um episódio do Trash Modernizado Inédito no ar. Até lá! Tchau!